E um grupo de 50 usuários de drogas saqueou uma farmácia no centro de São Paulo na manhã desta sexta-feira. A invasão aconteceu depois de uma ação da Guarda Civil Metropolitana na região da Cracolândia para liberação de vias públicas. Nas imagens do circuito interno, os dependentes químicos aparecem roubando produtos e destruindo equipamentos. Episódios como este são frequentes no centro de São Paulo. Ainda em dezembro de 2020, um arrastão sem precedentes causou pânico aos moradores da região. E agora, 2023, a história se repete nas cenas chocantes aí do centro da cidade, aqui de São Paulo. O problema da Cracolândia, já falamos bastante aqui no programa, é um problema que precisa ser enfrentado. E a gente precisa aí do poder público e de políticos que tenham coragem para enfrentar esse problema grave aqui na cidade. Exatamente, Paula. É um problema que atinge algumas camadas, né, desse debate, desde a dependência química, a reabilitação compulsória, a pessoas que não estão mais com as faculdades mentais perfeitas e que continuam nas ruas. E aí vem o falso humanismo, né, a falsa preocupação e o falso amor a essas pessoas, muitos que precisam de ajuda, não pode encostar, eles têm que viver a sua vida, eles têm autonomia, têm que respeitar a individualidade, só temos que prover ajuda se eles pedirem ajuda. Ora, é um assunto grave, né? Porque junto com isso tudo, você vê também o aumento do número de assaltos, exatamente pelos dependentes químicos que, num desespero, eles procuram qualquer fonte, né, de recurso financeiro para continuar ali alimentando, né, a sua dependência química. Lembrando que muitas celebridades que fizeram o L, né, como a Anitta, por exemplo, está gravado numa live, disse mais ou menos nesse sentido, não vou abrir aspas, mas, poxa, Lula, libera aí a legalização da maconha para gente. Essa turma, este desgoverno, ele é fundamentado em preceitos de liberar, legalizar o uso de maconha no Brasil. E nós sabemos aqui nos Estados Unidos muito bem, aqui na Califórnia, então, principalmente, para quem passeia, né, no norte da Califórnia, vai até São Francisco e vocês vão entender o que eu estou falando. A legalização da maconha é apenas uma porta de entrada para outras drogas muito piores e, às vezes, né, que colocam pessoas num caminho sem volta, né? Só um pequeno comentário em relação ao outro assunto, ao vídeo do Marinho. É curioso, né? Porque o Flávio Dino e tantos nesse governo, eles querem censurar as redes sociais. Porque se não fossem as redes sociais, nós não teríamos visto esse vídeo do Marinho simplesmente atropelando o Randolph Rodrigues com fatos, né? Contra fatos não há argumentos. E esse vídeo viralizou e todos nós tivemos a oportunidade de ver Randolph Rodrigues mentindo e passando vergonha. Paulo, não sei se vocês enfrentam esse problema em Curitiba, mas aqui em São Paulo, infelizmente, é um problema que se arrasta há anos e o poder público precisa enfrentar e discutir medidas, por exemplo, como a internação compulsória de maneira sóbria e sem ideologia. Perfeito, Paula. Em Curitiba a situação é um pouco mais tranquila. Há zonas problemáticas, claro, né? Numa outra gestão que teve aqui na cidade, que era uma gestão esquerdista, que o PT participava, inclusive, aí sim houve um grande aumento de pessoas morando em ruas, consumindo drogas nas ruas, e hoje isso diminuiu, mas ainda há mais do que já houve em outro momento. Eu conheço essa região da Cracolândia, que estou sempre em São Paulo também, e aí nada há igual a isso no Brasil, mas em várias grandes cidades do Brasil há pequenas Cracolândias, porque essa situação em relação aos usuários de drogas, a frouxidão da lei com o traficante de droga, ela gerou no Brasil este mercado, uma facilitação de mercado,
você tem essas pessoas que acabam se tornando dependentes químicas e a solução para elas, ou o amparo para elas, não é adequado. Não se permite no Brasil a internação compulsória. A alegação é de que você não pode fazer algo contra a vontade da pessoa. Mas para você reconhecer vontade, você precisa reconhecer que a pessoa tem capacidade de discernir. Mas se ele é dependente químico, ele não está mais com capacidade plena de discernir. Logo, você tem que submeter essa pessoa a um tratamento para que ela recupere a sua capacidade de discernir. Isso só pode ser feito compulsoriamente. É uma hipocrisia, é uma irresponsabilidade, é uma desumanidade você impedir que uma pessoa venha ter acesso para se livrar da dependência química. Você perguntar para todo mundo o que não usou droga e o que pretende usar, se ele tiver coragem de responder, dizer, você quer se tornar dependente? Todos vão responder que não. Todos vão responder que não. O cara quer experimentar, quer se divertir, quer fazer qualquer coisa, mas se tornar dependente não quer. Então, quando está dependente, já não tem mais condições de controlar a sua própria vida. Então, é preciso um amparo para isso. Agora, basta um prefeito ou governador querer fazer? Não. É preciso de um movimento social muito maior. E aí que está a grande dificuldade no Brasil. Tem que ter amparo da comunidade jurídica, senão não consegue. Vai haver ONGs, organizações de advogados progressistas, o que for, para ingressar com ações e impedir, como já aconteceu em outros momentos. Tá? Então, com o governo que nós temos agora, e com a cultura, sobretudo jurídica, que hoje predomina no Brasil, nós vamos ver problemas de cracolândias, Brasil afora, aumentar. Infelizmente, brasileiros sendo transformados em zumbis sob aplausos do governo e de gente que apoia esse governo. O Silvio, vale lembrar para quem nos acompanha que você escreveu junto com o Christian Costa, aliás, a dobradinha é um sucesso, né? Sobre esse tema da Cracolândia, né? Mostrando aí que é um universo que movimenta 200 milhões de reais por ano no Brasil. Uma reportagem que chama Terra Sem Dono, vale muito a pena resgatar aqui na Revista Oeste. É isso, o Christian Costa é um talento, Paula. Eu queria tocar num ponto aqui, eu acho que do ponto de vista da saúde pública, que é uma das faces da Cracolândia ou das muitas Cracolândias que existem hoje no Brasil, existem lá fora também. Os Estados Unidos têm problema com os fundos de Hollywood, tem Skid Row, a Ana sabe bem. Mas olha, são pessoas que não gozam mais da plenitude de suas faculdades mentais. Eu sou um defensor da internação compulsória. Eu acho que é a única forma de lutar pela vida dessas pessoas, mas eu também encaro sempre todo esse problema, sobretudo na região central de São Paulo, sob a ótica da segurança pública. Se a gente puder exibir, Paulo, enquanto eu vou falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, as cenas de novo, porque eu me debrucei sobre essas imagens. Essas são só algumas, que foram, inclusive, levadas às redes sociais pelo deputado estadual Tomé Abduch, aqui de São Paulo. Mas tem outras imagens circulando sobre esse ataque a uma farmácia e há também um mini mercado do Extra, também ali próximo, nos mesmos quarteirões. Paula, é delicado o que eu vou dizer, mas veja só, neste meio dessas pessoas não são dependentes de crack, talvez, não são os zumbis que a gente vê andando, caminhando pela rua Helvétia, pela Alameda Northman, debaixo do Minhocão, ali em São Paulo. Não são, são bandidos. Eles estão encapuçados, são pessoas que estão ali correndo, eles, em alguns casos eles enfrentam a GCM, tem imagens dos agentes de segurança com cacetetes, tentando impedir, tentando tirá-los, arrancá-los de dentro da farmácia, sobretudo. Eles resistem, eles enfrentam, e tem um deles, inclusive, com um pedaço de pau que agride o policial. Isso é bandido, Paula, e, infelizmente, esses dependentes que estão aí à deriva na vida, jogados nessa Cracolândia, também são usados como massa de manobra para bandidos, para assaltos, e essa é uma nova modalidade que tem chamado a atenção no centro de São Paulo. Os arrastões em supermercados, em farmácias e outros estabelecimentos comerciais que já contrataram seguranças, inclusive, privados. Isso está virando uma onda em São Paulo. A gente chama a atenção da Prefeitura, chamamos a atenção também da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Repare, não são só os zumbis.
tem bandido aí no meio, Paulo. Eu sei que é delicado falar isso, porque não estamos aqui apontando o dedo para pessoas em situação de altíssima vulnerabilidade, dependentes químicos que precisam de ajuda, de socorro. Não é para essas pessoas que estamos apontando o dedo. Elas estão sendo utilizadas num efeito manada para saques no centro de São Paulo. É isso, Paulo.